Bom dia, gente. Terceiro ano de História. Então, o primeiro capítulo da apostila é a chegada da família real ao Brasil, tá? Então, o capítulo é 2 páginas, tá? Então, só alguns tópicos rápidos na sequência do texto que está aí, tá? Então, família real do Brasil e independência. Por que a família real vem para o Brasil em 1808? Vem fugindo do Napoleão. O Napoleão dominou a Europa inteira e a família real, o Dom João, vai embora do Brasil, vai embora de Portugal, foge para a colônia portuguesa, tá? Reino de Portugal e Algarves. Quando a família real chega para cá, tudo começa a se inverter de ordem. A colônia vira metrópole e a metrópole vira colônia. Por quê? O rei começa a morar no Brasil e não em Portugal. Então a importância do Brasil cresce. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser parte do reino, Reino Unido de Portugal e Algarves, tá bom? Então a partir daí, o Brasil deixa de ser apenas uma colônia, começa a desenvolver a indústria, o comércio, a cidade do Rio de Janeiro, que é onde o rei morava, começa a se desenvolver, tá bom? Então passa a ser parte do reino. Só que quando Napoleão é derrotado, acontece a Revolução Liberal do Porto. O que é isso? Lá em Portugal, eles não queriam que o rei ficasse aqui no Brasil, que o Napoleão foi derrotado, o rei volta para cá, para Portugal, né? Acabou o conflito, né? Então houve uma revolução em Porto para que a monarquia voltasse para Portugal e que o Brasil deixasse de fazer parte do reino e sim voltasse a ser uma colônia e ser explorada, tá? Então a Revolução Liberal do Porto provocou o quê? O Dom João, que era o rei que veio para cá, voltou para Portugal e deixou o príncipe regente aqui no lugar, que era o Dom Pedro, que na verdade que era só o Pedro, né? O príncipe regente, o Pedro, tá bom? Que seria o Dom Pedro I. Então a Revolução do Porto, Dom João vai embora para Portugal, tá bom? O príncipe regente, ele se nega depois de um tempo, as cortes começaram a exigir que o Dom Pedro voltasse para Portugal também, e ele começa a se negar a isso. Em janeiro de 1822, acontece o Dia do Fico, quando ele se nega a voltar para Portugal. Ele descumpre as ordens das cortes portuguesas, tá bom? E, em consequência desse conflito entre as cortes portuguesas e o Dom Pedro I, vai acontecer a independência do Brasil. Então a independência do Brasil ela não é porque o povo foi lá e lutou pela independência. Sim, o Dom Pedro I não obedeceu às ordens das cortes e proclamou a independência do Brasil. Então não teve participação popular. Então o povo ele assistiu bestializado aquela independência. Deixa eu pegar a imagem aqui. Pronto. Ele assistiu bestializado aquela independência, ele não participou daquilo. Então foi o Dom Pedro I que participou. A imagem que cai sempre em vestibular, em livro de história, todos eles têm, do Pedro Américo, aquela tradicional do grito de Ipiranga, é uma mentira. Porque não tinha cavalo, o rio Ipiranga não estava tão perto, não tinha espada, não tinha tanta gente, o povo não participou tanto. Então essa imagem da apostila é uma mentira, uma construção social da independência do Brasil. Na prática não foi assim. O Dom Pedro desacatou as ordens das cortes e proclamou a independência do Brasil dessa maneira. Então foi criado o folclore sobre a independência do Brasil. Então a família real vem por causa do Napoleão, o Dom João volta porque houve a Revolução Liberal e o Dom Pedro bate o pé e fica no Brasil, proclama o Brasil independente. Tchau!